falar de um dos temas mais importantes para a economia do Brasil, que é o agronegócio. A gente estreia um quadro aqui com o prefeito de Paranapanema, Rodolfo Faganiello, que mora naquela região que respira o agro e conhece muito bem desse movimento que acontece no Brasil. E a gente precisa falar sobre ele, né, Rodolfo? Principalmente porque ele realmente é uma máquina que o Brasil, que impulsiona aí a nossa economia e muitas vezes não tem o espaço devido. Com certeza, Fabi, bom dia a todos os ouvintes, muito obrigado pela oportunidade. A pauta do agro é importante para São Paulo, importante para o Brasil, importante para o mundo, né? O Brasil é o celeiro do mundo e para São Paulo tem uma representatividade muito grande. Nós estamos na região de Paranapanema, RM lá, região administrativa de Itapeva, um dos maiores produtores de cereais, grãos do estado de São Paulo. Então, para mim é um prazer a gente se atualizar e falar sobre o agro do nosso estado. E para você ficar atento a essa entrevista e saber realmente o quanto isso impacta no seu bolso e impacta também no seu dia a dia, vou trazer alguns números aqui. Um dado para a gente começar: o agronegócio representa hoje mais de 40% das exportações do estado de São Paulo. E eu queria saber o que isso representa para o estado. E a gente está vivendo aí esse momento de cenário econômico que a gente sempre parece que quando vai acalmar vem uma novidade mundial. O que isso representa para o Brasil? Quando a gente fala de PIB do estado de São Paulo, 40%, estamos falando de quase metade de toda a receita do estado de arrecadação vem, né, pelo agro. E o Brasil tem uma representatividade muito grande no mundo. Como você falou, Fabi, acontecem essas coisas no mundo e a gente acaba sendo refém, né, na parte política, na parte econômica. E a locomotiva do país é o agro. Então o interior ele tem uma participação muito representativa. Hoje 44% do PIB do estado vem do interior. E as exportações, né, do agro, 40% é de São Paulo. Então, quando a gente fala de agro, é muito maior do que simplesmente falar na produção de grãos. É oportunidade, é renda, é emprego. Então, a gente tem uma região lá irrigada, uma região muito produtiva, que gera muita renda, gera muitos empregos e a oportunidade, né? E quais são os principais desafios, Rodolfo? Quando a gente vai falar aqui de aumento de produção, né? Então, assim, os produtores estão cada vez mais usando tecnologia. Isso é muito interessante porque aumenta a produção. Mas o maior problema que a gente vê do agro no interior, principalmente, é o escoamento de grãos. A gente tem muitas estradas rurais ainda que fica refém aí de chuvas, de mau tempo. E a gente vê o estado de São Paulo sendo aí o protagonista para desenvolvimento das estradas, das rodovias. Acabou de acontecer uma concessão muito grande, a concessão da Raposo Tavares, né? Mais de 5 bilhões para aquela região. Então, enquanto o governo faz essas obras itinerantes, facilita bastante a vida do produtor. E é importante a gente destacar se para São Paulo, né, é um desafio a questão realmente das rodovias. Quando a gente pensa no Brasil, a gente sabe realmente a realidade, porque no Brasil são várias realidades em cada uma das regiões. Mas se aqui em São Paulo está difícil a rodovia, imagina nas outras partes do Brasil. Não, com certeza. A gente tem, se eu não me engano, das 10 melhores rodovias do Brasil, se eu não me engano, 7 ou 8 são em São Paulo. Então a gente tem um cenário totalmente diferenciado, mas como é a locomotiva do Brasil, é São Paulo, a gente precisa de representatividade financeira no interior. Porque a minha região, por exemplo, é conhecida como Vale da Fome e tem as maiores produções de cereais. A gente encara isso como falta de representatividade financeira. Então precisa de descentralizar. Mais 90% do orçamento do estado estão nos grandes centros. Então a gente precisa, se quiser aumentar a produção e aumentar o poder do PIB do estado de São Paulo, tem que investir bastante no agro. E agora vamos falar de números para 2026, porque o agro deve vir aí batendo recorde. Com certeza, a gente vai ter recorde no café esse ano, tem recorde também nas produções. Como a gente falou, o gargalo pode ser o aumento de custo de transporte, né? Quando você tem aumento de produção, você vai ter uma demanda muito maior e a gente vê a dificuldade que tem nas rodovias, o preço de diesel, gasolina, os próprios pedágios entram na conta também do produtor. Então, o que a gente tem que pensar é em alternativas para poder facilitar o escoamento de grãos. Uma das alternativas são as próprias ferrovias, né? Que são projetos que estão bem distantes da realidade do produtor. A gente está vendo aí o investimento que vai ter no Porto de Santos, Guarujá, lá o túnel.
junho, que vai aumentar bastante a capacidade de exportação, mas o nosso produto precisa chegar também até lá, né? Então vamos falar de políticas públicas necessárias aí, a importância realmente da gente ter esse olhar para o agronegócio. Cada vez mais a gente precisa defender esse movimento e essa parte tão produtiva do país. Com certeza. Quando você falou da representatividade do agro, a gente vê muita gente levantando a bandeira da agricultura, mas nunca plantou nenhum pé de alface. E como eu falei, a gente tem legislações no estado e no Brasil que precisam ser discutidas, a parte de irrigação, a outorga d'água, a facilidade de você ter os cadastros todos registrados. Então, assim, a gente precisa de pessoas que realmente entendam como é que funciona, para poder ter argumento para discutir com o estado e com a federação. Como eu falei, a cooperativa lá de Olambra, de Paranapanema, hoje o faturamento dela é 2,7 bilhões e não tinha interlocução nenhuma com o governo do estado. Então a gente perde essa parte tecnológica, é o polo da tecnologia que tem no estado de São Paulo, e a gente pode levar para outros lugares. Então a gente tem que aprender com quem faz o cooperativismo, com quem tem a agricultura familiar, com quem realmente traz muita riqueza para o nosso país. Porque representa, além dessa questão da economia, da importância para a economia do país, mas representa empregos, representa ali aquelas famílias que são sustentadas pelo agronegócio. É muito diferente da visão do que muitas vezes o agro tem, né? Aquela coisa rural, muito familiar. É uma indústria também. Não, com certeza. Gira a economia, porque a partir do momento que você tem uma produção sadia, você tem as oportunidades, você tem um emprego, são bem remunerados. Isso gira a economia local. A gente tem uma questão da reforma tributária que mudou bastante, como vai ser a arrecadação dos municípios, e a gente precisa realmente trazer desenvolvimento. Hoje a gente fala de agro, de exportação, por exemplo, mas a gente, na nossa região mesmo lá, pouca industrialização tem sobre as manufaturas, que eu acho que é o segundo nível, né? Depois que a gente conseguir resolver esse problema de escoamento de grãos, é a gente trazer oportunidade para o pequeno, médio e grande produtor poder industrializar o seu produto, porque aí sim vem um custo elevado, aí você realmente gera riqueza, né? E você cria uma cadeia produtiva, né? Com certeza absoluta, mas para o produtor que tem aquela especialização, a técnica de produzir, talvez ele não vai querer arriscar o patrimônio dele, arriscar investimento para fazer uma industrialização. Então eu vejo como o governo do estado, ele tem uma função essencial de buscar fomento, tanto no estado, no Brasil, como fora dele. A gente tem aí os juros americanos negativos, então tem muito dinheiro no mundo, a gente só precisa estruturar e vender bem para o mundo, o nosso país. E aproveitando que você falou de mundo, como é que o mundo enxerga o agro brasileiro? Como eu falei, a gente é celeiro do mundo, né? Então a gente tem uma representatividade muito grande no mundo. O agro brasileiro é muito forte. A gente vê bastante discussão sobre a questão de meio ambiente e tudo mais, e muitas das vezes o produtor tem que convencer a população que ele é uma das pessoas que mais defende o meio ambiente. Então nós temos alguns estereótipos para quebrar. A gente tem a questão do próprio Brasil, porque a gente falar de política pública mundial, a gente tem que falar de política do Brasil. Então precisamos ter segurança jurídica, precisamos ter um país pacificado, precisamos ter segurança econômica para a gente realmente conseguir alavancar ainda mais o nosso estado e o nosso país. E essa bandeira representada também, a gente sempre fala, né? Tanto na Assembleia Legislativa aqui em São Paulo, quanto também na Câmara Federal, porque é importante realmente essas discussões sejam feitas por aquelas pessoas que entendem do que acontece no dia a dia, porque o bastidor é a vida que a gente posta é outra, né? Justamente a gente como prefeito, a gente é o para-choque do problema. Então a gente tem o pacto federativo, a federação arrecada bastante imposto, a maior parcela fica lá, a segunda maior parcela fica no estado, mas as pessoas vivem nos municípios. E a gente tem que entender que as bandeiras são super importantes, mas a gente precisa de gente com técnica para discutir realmente quais são as mudanças necessárias. Porque a gente vê muita discussão que não vai gerar retorno para o nosso país. Nós precisamos pacificar e precisamos das prioridades para realmente alavancar o nosso país. A gente tem uma população criativa, o brasileiro é trabalhador, o que a gente precisa de estabilidade e visão de futuro para a gente poder voltar a sonhar.
Esse é o seu desafio para os próximos anos, Rodolfo? Eu acho que assim, todo homem público que está disposto a servir, eu acho que o maior desafio é a gente conseguir criar uma expectativa de melhoria de vida das pessoas. A gente, em tese, deveria ser a esperança da população para resolver os problemas, e a gente vê a política, infelizmente, como uma questão muito negativa. As pessoas querem se afastar da política, as pessoas não querem debater sobre política, e aí realmente cria um vácuo, e aí é o problema, né? Para a gente concluir aqui, eu quero que você faça as suas considerações finais, mas eu quero que você, se você fosse explicar para uma pessoa qual é a importância do agro, qual é a importância realmente dela entender o que o agro representa para o Brasil, como você explicaria? Se você olhar tudo que tem no país, hoje a gente tem um sistema de saúde, por exemplo, o SUS, que é universal, um dos melhores modelos no mundo, né? Vem muito pago também com geração de riquezas do agro. Então, tudo que você olha hoje que acontece no país, a gente tem que agradecer bastante aos produtores, ao agricultor, aquele homem simples do campo, que acorda cedo, dorme tarde, que tem aquela vida, porque a gente depende do tempo também, né, Fabinho? Então, a gente tem muita diversidade. Então, a gente tem que sim defender, tem que ter orgulho do nosso país. Eu tenho muito, eu sou filho de agricultor, então, assim, tá no meu sangue, tudo que eu tenho na minha vida veio da terra. Então, acho que a gente tem que ter muito orgulho e voltar a ter orgulho do nosso país, ter orgulho dos produtores e realmente fazer uma defesa que eles vão poder gerar muita oportunidade para o nosso país. Perfeito, então. Vamos reforçar que o Rodolfo está com a gente sempre às quintas-feiras, às 10 horas da manhã, trazendo informações desse universo tão importante, não só para o nosso país, como para o mundo, porque ninguém vive sem o agro, muito difícil, né? Ainda não inventaram pílulas mágicas. Justamente, para mim fica aqui um agradecimento ao pessoal da Guardiã, a Fabi, para a gente poder trazer realmente a notícia do interior, porque eu falo que o interior move São Paulo, né? Então a gente está muito contente de poder estar trazendo um pouquinho mais de informação, agradecer o espaço, espero contribuir tanto com a rádio quanto com as informações com a nossa população. Perfeito. E toda essa entrevista você pode rever também no nosso portal aguardiandanoticia.com.br. Tem dúvida sobre o agro? Quer participar aqui desse quadro? Manda a sua informação, a sua dúvida aqui pra gente. Tenho certeza que o Rodolfo vai te explicar e traduzir para você realmente esse cenário tão importante com informações que fazem a diferença no nosso dia a dia. A gente vai para um rápido intervalo, na sequência tem mais informação. É o jornalismo regional, o grande diferencial da Guardiã da Notícia.